Opa, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Isso vai depender do horário que você estiver me assistindo. Meu nome é Marcelo Augusto e seja muito bem-vindo ao meu canal Programa Errando. Para você que não está acompanhando a gente aí no nosso canal, no último vídeo aí a gente fez a finalização do nosso checklist aí da nossa série de processos, que foi uma maneira que eu encontrei ali para poder me ajudar no dia a dia aí de um programador. Beleza? Para você que não tá ligado aí no nosso canal, vou deixar o link aí do nosso primeiro vídeo aí referente a processos, mais específico checklist, beleza? Esse vídeo aqui a gente vai pular um pouquinho da nossa base de processos e já vamos partir um pouco mais para o mundo de programação, beleza? E como todo assunto, a gente vai iniciar do princípio, fechou? Então vamos lá. Esse assunto que a gente vai abordar é a lógica de programação, beleza? Para você que não tem muito contato com esse tipo de termo, a lógica de programação, ela nada mais é que uma série de instruções ali que o programa vai ter que seguir para poder chegar em determinado resultado, beleza? Imagine que você precisa escrever o passo a passo do seu programa, para que você consiga chegar do outro lado ali sem fazer muito retrabalho. Essa é a intenção da lógica, tá? A lógica, ela ajuda a gente a não ter retrabalho futuramente, né? E a estruturar melhor nossos códigos, tá bom? Essa basicamente é o conceito aí de lógica de programação, certo? Para entender melhor, como eu posso exemplificar para vocês? De maneira reta e direta, o programa ele pensa em verdadeiro ou falso, um ou dois. Ele só pensa em duas decisões. Se for verdadeiro, faça isso. Se for falso, faça aquilo. Ele não entende instruções complicadas, só instruções simples. Então você vai dar a instrução para o computador, só que ele tem uma certa limitação ali de entendimento, tá? Então você vai ter que conversar na linguagem de programação, na linguagem ali de, de programação que você escolher, mas a linguagem de programação vai ter que estar de acordo com a lógica de programação, tá? A lógica ela é global, tá? Então a lógica de um programa brasileiro é a mesma lógica que pode ser entendida da mesma lógica que um programa estrangeiro, tá bom? Beleza? E o que seria a lógica em um desenvolvedor? Para um desenvolvedor, no caso. Tá? A lógica é uma. A lógica para o programador, para o desenvolvedor, vai chegar da seguinte forma: ou de formato de fluxogramas, né? Ou pseudocódigos, que em, que em resumo ele vai formar um algoritmo, tá? O que seria então um fluxograma? O fluxograma é um tipo de diagrama que ele mostra como funciona o processo por etapas. Então, você de maneira visual ali você vai poder transmitir a intenção do seu programa para o seu cliente dessa forma, de maneira visual, tá? Então, o fluxograma ajuda a gente a estruturar melhor o nosso programa e além disso dá a possibilidade de você mostrar para o seu cliente como que o seu programa ali, como a sua solução vai funcionar. Porque imagine só você ter que mostrar o código para o seu cliente, ele não vai entender nada e você vai programar de besta, porque teoricamente você não está certo ainda que você vai se funcionar daquela forma. A lógica é para isso, é para você estruturar o seu programa de uma maneira que vai chegar do outro lado, tá? Não adianta você começar a codificar que não vai dar certo, porque você precisa entender a lógica do seu programa, estruturar essa lógica e aí sim começar a codificar com base nessa estruturação, porque isso evita você ter um retrabalho. Bom, de forma literal, o fluxograma é a representação gráfica de um processo ou algoritmo.
ele é composto por símbolos padronizados que representam as diferentes etapas do processo, certo? É basicamente aquilo que eu falei. É uma maneira visual de, tipo, um desenho que você pode fazer para representar ali o seu programa passo a passo, por etapas. Beleza? O que é pseudocódigo? Pseudocódigo, ele é o oposto do fluxograma. Ele é a representação por escrito do seu código. Quando você faz um fluxograma, a ideia é você fazer também um pseudocódigo. Não que você vai ter que fazer os dois sempre. Um é a representação visual, o outro é a representação por escrito. Então, às vezes, você vai precisar representar por escrito o seu código, tipo uma API, por exemplo. Uma API muito grande, às vezes é mais fácil você representar os serviços por pseudocódigo e a lógica é estruturada mesmo por fluxograma. Pode ter a mensagem dos dois, entendeu? Então, pseudocódigo é uma forma abstrata ali de você representar o seu código por escrito, beleza? É como se você fizesse um rascunho ali do seu programa para poder mostrar e tentar chegar do outro lado. De forma literal, o pseudocódigo é uma representação intermediária entre a linguagem humana e a linguagem de programação real. Ela utiliza uma sintaxe simples para descrever a lógica de um algoritmo antes de ser traduzido para uma linguagem específica. É a preparação. É por isso que eu passei pelo processo primeiro, porque o processo ele ajuda a gente a se organizar. A lógica vai ajudar a gente a organizar o código. Então a gente precisa se organizar para poder organizar o código, beleza? E o que seria um algoritmo por si só, né? O algoritmo é como se fosse uma receita, é como se fosse o passo a passo ali do seu programa para ele poder chegar do outro lado, tá bom? Não vou entrar muito nesse assunto porque eu acredito que já tenha ficado claro o que seria, né? O algoritmo é o passo a passo ali, né? E você tem formas de representar o algoritmo. O algoritmo ele é representado ou por fluxograma ou por pseudocódigo, ou pelos dois, tá? De forma literal, o algoritmo são conjuntos ordenados de instruções finitas que, quando seguidas, resolvem um problema ou realizam uma tarefa específica. São a base da programação, fornecendo uma abordagem sistemática para solucionar problemas computacionais. Tá? Essa é a forma literal de explicar o que seria algoritmo. Beleza? Então, imagine só que o seu chefe, o seu cliente vai chegar para você e vai falar para você que basicamente, ele não vai chegar e vai falar com essas palavras, mas basicamente ele vai falar assim: eu quero que você ordene determinado dado, beleza? Vamos imaginar que ele precise que você ordene uma tabela onde a tabela está desordenada e você precisa ordenar ela por determinada coluna, tá? Então, lá o seu chefe vai chegar e vai falar assim, ó, base tal tem tal dado e eu preciso que você ordene essa tabela de acordo com tal condição. Então você vai precisar ordenar, beleza? E antes de você começar a programar, você vai precisar mostrar para o seu chefe ou para o seu cliente uma representação gráfica, visual ou por escrito da sua solução. Porque o seu chefe ele não vai querer ver o código e o seu cliente também não vai entender o código, tá? Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer ou um fluxograma ou um pseudocódigo, ou os dois, beleza? Então, pegando esse exemplo aqui, a gente precisa ordenar uma determinada lista ali, né, de números. Vamos imaginar que seja números que você precisa ordenar. Tipo, quantidade de compras que o cliente tem. Às vezes está desordenado lá porque a base está ordenando pelo ID ou pela ordenação de inserção. E aí você precisa ordenar essa lista para voltar para o painel do seu cliente ou no site, algo do tipo. Então, para você, antes de codificar, você precisa representar isso de forma gráfica ou por escrito. Então, aqui está um exemplo de como que eu representaria
esse algoritmo ou essa solução para o meu cliente ou para o meu chefe, tá? Então aqui em cima, como você pode ver, ali tem a lista de que vamos verificar, a lista recebida, né? Pode ser uma lista de dados, ou uma base de dados, ou uma lista que já tem no código, algo do tipo, já está ali chumbado no código. E ali aqui a gente verifica, né? Esse tipo de imagem aqui, ela representa uma condição no fluxograma. Essa condição aqui, ela está verificando se a lista foi percorrida. Porque quando a gente mexe com lista, a gente precisa percorrer ela para poder achar determinado valor, beleza? Então aqui, o nosso fluxograma, ele está verificando aqui, ele já recebeu a nossa lista. Ele verifica, a lista que vamos verificar já foi percorrida totalmente? Não, porque o tamanho da lista a gente acabou de receber e ela está cheia, certo? E se ela estiver vazia, significa que ela percorreu ela toda, porque ela não tem nenhuma posição para percorrer, então ela vai para cá. Mas a gente recebeu uma lista completa, a lista de usuários lá que tá marcando lá a lista de compras desse usuário. A lista foi percorrida totalmente? Não, não foi percorrida totalmente, porque a gente precisa começar a percorrer ela. E aí a gente verifica, o número verificado de compras é menor que o número anterior? Por quê? Porque a gente precisa ordenar a lista desordenada. Então, eu entendo que como o nosso cliente não passou nenhum tipo de ordenação, se era crescente ou decrescente, então acredito que ele queira ordenar do menor para o maior, que já é a ordenação natural das coisas. E aqui eu verifico. Se o número verificado é menor que o anterior, o número verificado atualmente é menor que o anterior, porque o anterior ele não foi verificado ainda, não tem número anterior. Então ele vai vir para cá, ó. O número atual assume a posição do número anterior, que seria a posição 1. E aí ele volta aqui para cá, como se fosse o looping, que isso aqui representa o looping de para você percorrer uma lista, beleza? E aí ele vai percorrer aqui e vai verificar. A lista foi percorrida totalmente? Não, porque nossa lista tem X posições. Então, tem duas posições, por exemplo, ele iria percorrer novamente. Então, ele ia percorrer novamente e ia verificar o número verificado é menor que o anterior. Se sim, ele vai vir para essa condição de novo e vai atribuir de novo a posição dele. Se não, ele vai percorrer de novo. Então, significa que a lista foi ordenada. E aí ele vai mostrar uma mensagem de sucesso para a gente, falando que a lista foi percorrida totalmente e que os números foram ordenados. Beleza? Essa é uma maneira que eu acredito que o meu cliente, o meu chefe iria entender qual que é a intenção da minha aplicação e o que ela vai fazer. Beleza? Isso daqui é para você se organizar e mostrar para o seu cliente em dias, em horas, em minutos, para que ele não precise ficar esperando você codificar alguma coisa para você mostrar alguma coisa para ele. Você mostra aqui para ele, beleza, aprovou, beleza. Aí você vai para o código, beleza? Então aqui é a maneira de mostrar como um fluxograma. Aqui é como se fosse o pseudocódigo, tá? Então, aqui o pseudocódigo é aquilo que eu falei, é uma maneira escrita de você representar o seu código em etapas. Então, passo. Eu representei como passo, mas você pode representar como tarefa, como processo, como ordem, como que você quiser, tá? Etapas, enfim. Eu acho o melhor passo, que é o passo a passo do código. Então, aqui a gente tem o passo 1, que é pegar a lista dos números ordenados. Passo 2, que é percorrer a cada elemento da lista. O passo 3, que é verificar se o número recuperado dessa lista é menor que o número anterior recuperado. O passo 4, que é o número anterior é menor que o número atual é um número menor que o anterior. E o passo 5, verifica se sim, se não, é o passo 6, mas se for sim, ele vai fazer uma determinada tarefa. Se for não, ele vai fazer outro tipo de ação. E é assim que o computador funciona. Ele verifica uma condição e ele faz determinada ação dependendo do seu resultado. É aquele caso que eu falei, sim ou não, verdadeiro ou falso, vai para a direita ao invés de para a esquerda, e por aí vai. O computador ele funciona com apenas dois caminhos, que vem de uma condição. Então você tem uma condição e seu computador,
Se for verdadeiro, ele vai fazer qual determinado movimento. Se for falso, ele vai fazer outro movimento que não é igual àquele. Isso vai depender do seu código. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí sobre a introdução aí à lógica de programação, tá? Agradeço aí você que ficou aí até o final. E se você gostou aí e estiver acompanhando nossos vídeos aí, meu muito obrigado e até mais.